gramado sintético. Agora nós vamos fazer contato com o São Carlos, saber do Luiz Antônio Garmendia, a expectativa para a próxima rodada e a repercussão dessa rodada de ontem. Teve uma surpresa, a eliminação do Corinthians da Copinha. Bom dia, Luiz Antônio, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bom? A gente está querendo saber, Luiz, a repercussão dessa rodada de ontem, se algum resultado surpreendeu, os resultados que envolveram aí os times da região, e principalmente o Corinthians, né, que foi o time de melhor campanha na primeira fase, Luiz. Marcelo, sem dúvida alguma, o grande destaque aqui na região hoje é a derrota e a eliminação do Corinthians. O jornal Primeira Página, aqui de São Carlos, fala que a sensação da primeira fase, Corinthians cai diante do Cruzeiro. Corinthians que teve o apoio da torcida, os meninos se esforçaram bastante, mas como nós já havíamos falado aqui no Redação anteriormente, o Corinthians se impressionou um pouco com os primeiros resultados, mas esquecendo que os adversários eram bastante fracos, o Paysandu e o Fluminense de Feira de Santana. O primeiro adversário forte que o Corinthians havia enfrentado, nem era tão forte assim, que foi o União São João, o Timãozinho já teve muita dificuldade para conseguir vencer. Ontem, diante do Cruzeiro, uma equipe bem treinada, uma equipe estruturada, o Corinthians saiu perdendo por 2-0 e ainda conseguiu reagir, mas depois o próprio técnico, o Jorge Saran, falou que faltou um pouco mais de pegada para os jogadores, um pouco mais de envolvimento, o que é natural na idade dessa categoria. É bem verdade que ele mesmo lembrou que no Corinthians isso tem que acontecer menos do que nas outras equipes. E o Timãozinho, que era visto como sensação, tinha Alisson, Lulinha, jogadores que pintavam como sensações da Copinha, acabou ficando de fora, Marcelo. Perfeito, Luiz. Vamos ver então como o Cruzeiro eliminou o Corinthians da Copinha. Lances desse bom jogo, jogo movimentado. Começando com esse pênalti, cruzamento do Aldo. E o juiz, ó, que pose, hein? Marcou o pênalti, Guilherme cobrou. É o craque do time, né, o Guilherme. 1-0 para o Cruzeiro. A bola é roubada aí na saída de bola. E é o Guilherme que enfia essa bola também, né? Bonito drible, hein? O jogador do Corinthians ficou no chão e o Anderson fez 2-0. Em mais uma saída errada do Corinthians, o Cruzeiro podia ter resolvido o jogo, mas ó, a bola bate na trave, fica ali por cima da linha e o zagueiro salva. O chute foi do Luiz Fernando. E aí começa uma reação do Corinthians. Que bonito esse gol do Everton, né? Tem um drible ali, né? E foi drible mesmo, não foi chute de fora da área. E logo depois o Lulinha tinha perdido um gol. É a sequência da jogada. Essa bola vem da direita, cruzamento do Alisson, sobe com estilo. Empata o jogo ainda no primeiro tempo. E mais uma bola perdida. O Corinthians entregou o jogo nessas saídas de bola aí. O Anderson resolve. 3-2. Tem um belo time o Cruzeiro. O Cruzeiro depois ficou mais aí administrando o resultado. Passou por esse susto aí. Depois vai aparecer aí o Luiz Fernando. Defesa do goleiro do Corinthians. E mais uma chance do Corinthians. Com o chute do Lulinho, o Rafael segurou firme. O Cruzeiro mandou no jogo no segundo tempo, né? Fez o resultado logo no começo do segundo tempo e a partir daí... Agora o técnico disse que faltou pegada e faltou atenção também à beça, né? Na saída de bola ali a gente viu que pelo menos 2 gols do Cruzeiro surgiram de falhas inacreditáveis na saída de bola. A defesa do Corinthians comprometeu muito no jogo de ontem. Foi um jogão, né? Foi um belo jogo, foi um jogo bem animado. Você sabe que assim, o Corinthians nessa Copa de São Paulo me lembrou a seleção brasileira de júnior num campeonato mundial, acho que foi em 97, se não me engano. O Brasil ganhou de 10 da Coreia. Era o time que tinha Daíl. Exatamente, 10 na Bélgica. Aí, não, agora vai. E aí depois... Foi enfrentar a Argentina, que vinha mal, né? Perdeu 2-0 da Argentina logo na segunda fase, mais ou menos a mesma coisa, me lembrei disso. A gente pode ter lembrado da seleção na Copa, os amistosos que fez logo antes da estreia, né? Seleção principal também. Os amistosos são enganosos. 8-0, né? Era um combinado ali da... E o Corinthians, justiça seja feita, no jogo mais difícil que fez, passou ali apertado, ganhou de 2-1. Né? O Corinthians fez União 2 São João, goleadas. A primeira fase da Copinha tinha uns times realmente de nível técnico inferior. Né? E não tem nem como não ser com 88 ruins. 88 times, você não vai ter 88 times bons. Né?
E aí teve, por exemplo, 12-0 do Inter, né? O Paraná também ganhou de 10, né? O Inter, eu acho também. O Inter foi 12-0. O Paraná ganhou de 10-1. Foi a maior goleada da primeira fase. Mas, quer dizer, essas goleadas também não transformam um time em favorito. Pode ser que o outro time seja realmente ruim demais, né? E o atacante Alisson, do Corinthians, tentou explicar a eliminação precoce. Nós falamos que não tem favoritismo pra gente, mas bobeamos, saímos fora. E onde o time mais bobeou? Atrás, na zaga. Não adianta falar, o time inteiro errou, não adianta falar, foi atrás, se foi na frente, todo mundo bobeou, saiu fora todo mundo. A defesa não funcionou da maneira que estava funcionando em outros jogos. Que faltou? Faltou mais atenção, tava com sono hoje o time. Nós sabíamos que essa é uma partida difícil e artilharia eu não penso agora, eu penso no grupo, penso no título, artilharia para mim vai ser consequência do trabalho. O que pode esperar do Cruzeiro agora? O torcedor pode esperar, enfim, o título tão sonhado? Eu acho que no decorrer, mata-mata da partida, né, do campeonato, é sempre importante ganhar do Corinthians. Eu acho que para nós jogadores e para a torcida dá uma expectativa maior para a sequência do campeonato. Muito emocionado, ganhamos do Corinthians, graças a Deus consegui fazer 2 gols, jogamos bem aí. E agora vamos comemorar essa classificação aí para a próxima fase aí. O discurso do Guilherme já está mais ensaiadinho, né? Já parece mais o de jogador profissional, né? Mas a Copinha... Uma das coisas legais da Copa é justamente isso, né? Essa sinceridade até, né? Desastrada. O Alisson disse, eu não vou falar, mas já tinha falado. Eles se arrependeram de ter dito a verdade. Foi. Ele percebeu, não, falhamos lá atrás, depois, não adianta, e tal, saiu todo mundo. É uma sinceridade muito bacana. Luiz Antônio Garmendia, queria te pedir para mostrar os jornais, você está com os jornais aí para mostrar para a gente? Claro. Esse é o Primeira Página, que falava, como eu comentei, a sensação da primeira fase, o Corinthians cai diante do Cruzeiro e a decepção da torcida da região com o Corinthians, que era, sem dúvida alguma, a grande atração. Já a Tribuna de São Carlos destaca: São Carlos e São Paulo entram em campo hoje pela Copinha. O São Paulo, que acabou virando o time da casa, o São Carlos vai a São Roque jogar e existe a expectativa de que, se as duas equipes passarem, elas possam se enfrentar novamente na próxima fase em São Carlos, numa revanche do jogo que abriu a Copinha aqui, Marcelo. Legal. E essa expectativa aí com relação ao São Carlos, né? O São Carlos que estreou deixando a torcida um pouco preocupada, perdeu para o São Paulo, mas depois se recuperou, fez 10 gols em 2 jogos e agora passa aí, tem uma expectativa de passar pela primeira vez aí para essa fase eliminatória, né, Luiz Antônio? Há um otimismo aí em São Carlos? O pessoal acha que o time pode avançar ainda mais na Copinha? Olha, Marcelo, nós acompanhamos o treino do São Carlos e o técnico Cilinho falava que o time comemorou muito a classificação, estava muito feliz por ter entrado para a história do futebol da cidade, mas que agora o objetivo é a classificação. Ele tem informações do São Bento, que é uma equipe forte, mas não deixa de ser uma equipe do mesmo nível do São Carlos, em que pese o São Bento ser da primeira divisão, da Série A1, disputar o Paulistão nos profissionais, mas na categoria menor, nesse sub-18 da Copinha, as duas equipes se equivalem. O técnico Cilinho tem um problema para o jogo de hoje contra o São Bento, lá em São Roque. O Meia Rick, um dos destaques da equipe, apontado aí por muita gente como pode ser uma das revelações da Copinha, interessa ao Internacional e a outros clubes, o Rick está machucado e é dúvida para a partida de hoje. Ele que tem sido um fator de diferença no meio-campo do São Carlos, dá um toque de qualidade para a equipe de São Carlos, Marcelo. Ok, Luiz Antônio, o pessoal está repercutindo aqui a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians. O Marcel Botafogo acha que, apesar da derrota, o time do Corinthians não deixa de ser bom. Tem jogadores ali que podem ser muito bem aproveitados. E a gente sempre discute aqui sobre o perigo do juízo definitivo sobre esses jogadores, né? São jogadores de, no máximo, 19 anos. Então não dá para você decretar nem que é craque, nem que o cara não tem futuro no futebol, né? A gente até falou aqui sobre isso no primeiro dia aí da Copinha, que não só não dá para fazer um juízo definitivo sobre os que estão se destacando, como não dá para fazer também sobre aqueles que andaram falhando, porque pode ser que isso sirva como lição, né, para eles corrigirem mais na frente. E o Guazi Raposa vem aqui com uma correção. Olha, o atacante Guilherme não será emprestado ao Vitória da Bahia. Esse que fez o gol de pênalti, que a gente ouviu aí falando, pintou aqui outro dia no chat mesmo a informação de que ele seria emprestado ao Vitória. Mas, segundo o site do Cruzeiro, outro jogador de nome Guilherme, um volante, também das categorias de base, que já teve passagens por Ipatinga e Bahia, esse é o jogador que vai ser emprestado. O Cruzeiro está mantendo aí, então, um dos seus destaques na Copinha. E o Cruzeiro vai pegar o próprio Vitória nas oitavas. O time baiano venceu o Juventude em Serquilho. Vamos ver os gols.
William fez o primeiro. Já no segundo tempo. No primeiro tempo. No segundo tempo é que o Leomir liquida a fatura. Bonita a tabela, não. O Leomir já deu toque, já se projetou. O famoso Danimim, né? Na pelada a gente disse que saiu o Danimim. Né? Danimim. O cara botou na frente e já se apresentou para concluir ali. Um bom resultado para o Vitória. Os times baianos bem na copinha, né? É bom ver os times baianos bem numa competição. Se bem que o Vitória já começa uma recuperação. O Bahia é que está numa situação aí meio desesperadora. Até no Campeonato Baiano, o Bahia já começou tropeçando. Esse dar em mim só não pode falar para jogadores como Schiave, por exemplo, que daí eles entendem de outra maneira. É verdade. Pode ser perigoso para a sua saúde, né? Em Araraquara, o Santos enfrentou o Paraná e resolveu a parada com 2 gols no primeiro tempo. Vamos dar uma olhada. Mais um jogo aí na região de São Carlos, em Araraquara. Na cobrança do Thiago Barreto, o Alex desviou de cabeça para fazer 1-0, cobrança de falta. O Paraná teve a chance do empate com essa cobrança de falta do Araújo, ela explodiu na trave. E logo depois o Santos resolveu o jogo. Que gol bonito, hein? Olha o toque que ele deu na bola, rapaz, o Thiago Luiz. Trouxe para dentro, olhou o goleiro, ó. O goleirão tá adiantado e a rosca. Foi isso que o internauta falou aí, que era o gol mais bonito. Ah, foi isso que ele gostou, tem razão. Para essa rodada aí é um bom voto. E o Santos ainda teve um pênalti a favor, ó. Claro, né? Isso. Claro, né? A mão ali. Thiago Carleto, que foi derrubado. Tava com moral, falou, deixa que eu bato. Bateu e deu nisso aí, ó. Tem a impressão que o goleiro se adiantou. Defesa do Rodrigues. Essa câmera não tira dúvida, né? Só mostra o movimento. Não, porque né? o Paraná vai... O Paraná ainda tem essa chance aí muito clara. Foi gol. Mas o Bandeira deu impedimento. É um lance que precisa... Opa, nesse momento ele está impedido. Vamos ver agora, um jogador do Santos tomou a frente dele. Eu não sei, aí gente não sabe. Mas é que o goleiro já estava à frente da linha da bola. A gente não sabe. É o goleiro, é verdade, bem observado. Se ele marcou antes. Não, porque tem uma... Não sei nem se a gente consegue voltar ao lance, que eu achei esse lance curioso, interessante. No momento em que o jogador que vai dar o chute recebe a bola, tem 2 jogadores, quer dizer, tem só um jogador entre o que vai receber a bola e a linha de fundo. Logo, Só que aí o zagueiro do Santos vem para trás. E toma a frente dele. Mas o Fred está destacando que o goleiro sai. Né? Então, na verdade, é uma troca de jogadores. E permanece um só. Será que é isso? Não sei se a gente vai conseguir ver o lance de novo. Vai? Ah, é agora. Vamos lá. Vamos prestar atenção para ver se é isso. Esse detalhe que o Fred destacou me tinha escapado. Tem que voltar um pouquinho. Está vendo? Ó, é agora. Atenção. Dá para parar? Acho que não, hein? O goleiro se adiantou, mas não chegou a... né? A gente tem que saber... Não chegou a passar à frente do jogador do Paraná. Se na hora que esse... Mas ele dá outro toque agora, depois que ele sai do goleiro? Não, a gente tem que saber se na hora que esse jogador... voltar mais um pouquinho, que dá o toque, o primeiro jogador dá o toque, e se o Bandeira já estava marcando o impedimento. Mas não tem também, saber. Mas não tem também. Não tem. Essa posição é nesse toque aí que vai valer, ó. Nesse o goleiro ainda está na mesma linha do... Não, mas eu queria saber se ele já tinha marcado antes. Na hora que ele recebe, ele está impedido. Tá impedido? Vamos voltar mais então, voltar mais. Aí na conclusão, não. Pois é, mais, na hora que esse aí recebe. Não, mas a gente não consegue ver o Bandeira. Não, mas a gente vai ver se é impedimento ou se não é. Não é não, Assaf. Olha lá, o cara tá na mesma linha dele. Tem então um jogador do Santos pra lá. Não tem impedimento em lugar nenhum. Então realmente houve falha. Não dá pra gente dizer que mudaria a história ali, da partida. Nesse momento, ó. Mas o outro jogador está. O outro, mas aí não conta. O que conclui. Mas aí não conta, aí começa outra jogada. Então tá. A recomendação da FIFA agora é essa. Aí a jogada começou de novo, ele pode se valer da posição original de impedimento. Então tá bom. Agora, não tem impedimento mesmo, não conseguimos achar um impedimento. Agora, não conseguimos. Mas quanto ao pênalti, a gente já falou isso umas 600 vezes, mais ou menos, né? Mas tem que falar mais uma vez. O que tem que existir é critério. Porque no jogo lá em São José, dos Campos, tem um pênalti que o goleiro pega, o goleiro do Comercial pega, e o Bandeira manda repetir, porque o goleiro tinha se adiantado. Aí quer dizer,
Em alguns lugares vale o goleiro se adiantar, em outros não vale. Fica é a mesma coisa da história da mão na bola, bola na mão, bola... Que a gente vai passar, acho que o resto da vida discutindo sobre isso. Pois é, e o pessoal da FIFA diz que é justamente para isso. Se o futebol deixar de ser discutido, ele morre. Né? Claro. Tá bom. Quer dizer, esse programa já teria 2 minutos a menos. Talvez muitos minutos a menos. Não teria levantado a questão. Thiago Luiz, atacante do Santos, acha que ainda não dá para pensar em título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Temos um bom time, sabemos disso, viemos preparados, trabalhamos 2 meses aí. Sabemos que não vai ser fácil, temos muitos times bons e pretendemos ainda mais dar cada passo para que possamos chegar na final. Mas acho que ainda pensar no título, acho que está muito cedo. Esse já estava mais treinado, né? Sim. Já deve ter uma assessoria meio engatilhada aí. Merecia uma declaração mais empolgada, o cara faz um gol daquele, né? Sou eu que meto um gol daquele numa partida dessa, vocês iam me ouvir falar o dia inteiro do gol desse. O Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro, daqui a pouquinho a gente mostra os gols do Goiás. Eu queria passar pelo Luiz Antônio Garmendia antes, para ele comentar como é que foi a repercussão aí na região dessa vitória do Santos. O Santos vencendo com autoridade, né, Luiz Antônio? O que a gente tem confirmado é que o Santos é a equipe que tem feito as melhores apresentações aqui nos grupos da região central. Na partida contra a Ferroviária, o técnico Douglas Neves, inclusive, o técnico da Ferroviária, destacava a força ofensiva do Santos, o fato de que o Santos é uma equipe que marca muito bem, uma equipe que tem uma saída de bola rápida e que por isso ele, o Douglas, o técnico da Ferroviária, acreditava no Santos como um dos favoritos. A torcida de Araraquara também comemora porque, afinal de contas, espera que o Santos possa continuar em Araraquara, trazendo alegria, trazendo os jogos da Copinha aqui para a região, Marcelo. Que também fez uma bela primeira fase, né? E despachou o Goiás com uma vitória de virada. Vamos ver os gols do Atlético Mineiro, que está mostrando também um belo time na Copinha, hein? Teve goleada também na primeira fase, meteu 7-2, começou perdendo. Ó. O gol foi do Gabriel, aos 45 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético constrói a reação, já começando aos 3 minutos com esse gol do Paulo Henrique. Olha aí, o Paulo Henrique é o que cruza. A bola pegou um efeito tão grande que já entrou. Olha o Paulo Henrique aí, a torcida do Galo está empolgada com esse jogador. Na cobrança do pênalti, Jefferson fez o gol que botou o Atlético na frente. Foi pênalti, né? Foi. Foi pênalti. O goleirão abriu os braços ali, tentou livrar a cara, mas foi pênalti. E aí, em posição legal, o Rafael faz 3-1. Uma bela vitória do Atlético Mineiro, que está realmente com